Olá, queridos, tudo bem? Quero cumprimentá-los nesse momento, desejando que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, bem como no lar de todos. Louvado seja Deus por esta caminhada que estamos fazendo dos 10 dias de oração. Orar é algo indispensável nos dias que estamos vivendo. A oração é como o motor da vida espiritual, é como o combustível para a vida espiritual. Então é extraordinário esta iniciativa da igreja, esta iniciativa sua de estar aí no seu lar, nesta jornada dos 10 dias de oração. E hoje é o 5º dia, nós estamos abordando o tema A Palavra Viva. A palavra viva é quase redundante, porque não tem palavra morta, mas a palavra viva, quando nós nos referimos à mensagem da palavra de Deus, ela só pode ser viva, porque a palavra ela só é verdadeira, não existe meia verdade. Ao ser meia verdade, o jargão popular, ela já é uma mentira. É diferente, né? Não é incrível? Porque existe a meia mentira ou a mentira branca, mas a verdade ela só é verdade quando ela é na íntegra. E é isso que nós estamos abordando hoje no 5º dia da nossa jornada de oração. A verdade, a palavra viva, a verdade viva, integral, total, absoluta. E é tão importante na vida do cristão que a Bíblia ela é enfática, ela fala várias vezes a respeito da palavra viva, da palavra na íntegra. E nós lemos aqui, de início, em Isaías 40, versos 8 e 9, o seguinte: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E ainda faz um chamamento: ó Sião, você que anuncia as boas novas, suba ao alto monte, ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante, não tenha medo, diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Olha que interessante, a palavra é integral. Pode secar a erva, pode passar o mundo, as folhas caem, a erva murcha, os seres humanos morrem, mas a palavra de Deus continua para sempre na sua íntegra. E é tão enfática a palavra de Deus, como eu dizia, que ela, inclusive nos seus últimos versículos da nossa coletânea canônica dos livros da Bíblia, em Apocalipse, bem no finalzinho, capítulo 22, versos 18 e 19, ela diz, João falando, né? A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Olha, ela enfatiza que mesmo que o céu e a terra passem, não passará nenhum jota, nenhum tio da palavra de Deus, segundo Mateus 5, versos 18 e 19. Mas ela vai além, ela chega a dizer, se alguém tirar, arcará com os flagelos escritos nessa palavra verdadeira, integral e absoluta. Então, queridos, mas eu não tenho perigo, você pode estar pensando, porque eu sou um cristão, eu sou fiel a Deus. Não, existe perigo sim, nós corremos perigos diários, por mais devotos, por mais interessados que sejamos em seguirmos a palavra de Deus, corremos grandes perigos, porque a estratégia de Satanás, ela é tremenda. No passado, muito no passado, Satanás ele entabulou uma perseguição tremenda aos cristãos, de morte, de jogar aos leões, de cerrar ao meio, de matar cristãos. Mas ele percebeu que essa estratégia ela não era tão boa e ele passou a usar uma outra estratégia que vem ultrapassando ao longo dos séculos e invadindo as nossas casas, as nossas igrejas, a nossa vida diária como cristão hoje, aqui no século 21, eu e você. Veja, desde que o cristianismo se fundiu com o paganismo na conversão do imperador Constantino de Roma, ele se converteu de pagão a cristão, lá no início do 4º século da era cristã.
E que maravilha, que coisa extraordinária, se fosse hoje estaria em todos os jornais, estaria em todas as mídias. E não foi diferente naquela época, foi uma notícia estrondosa e maravilhosa do ponto de vista dos cristãos. Mas com ele, Satanás aproveitou e trouxe para dentro do cristianismo coisas que vêm esmaecendo a verdade e tentando fazer dessa verdade viva, da palavra viva, uma verdade meio viva, uma meia verdade, e que já está bom. E ao longo dos anos e dos séculos, Roma, detentora do conhecimento cristão, do conhecimento bíblico, se colocando até como uma mediadora entre Deus e o ser humano, ela foi então esmaecendo a verdade, ela desfocou a verdade, tirando a palavra de Deus da mão das pessoas e colocando dogmas e ritos e crendices e penitências e coisas na vida do cristão, que foram fazendo com que a verdade não fosse bem uma verdade e que já está bom na vida do cristão. Aí está o grande perigo. Ah, mas isso foi lá no passado? Não, continua acontecendo. Basta nós olharmos à nossa volta o bombardeio de Satanás, o alvo da corrupção que Satanás coloca dentro dos lares, introduzindo através das redes sociais, das mídias do dia a dia, das mudanças de princípios, aquilo que era um princípio básico da vida, da família, da sociedade, do bem-estar, do relacionamento, hoje já não é mais. Então, o grande perigo para nós como cristãos é olharmos e pensarmos assim, não, mas isso não há problema nenhum de ser inserido na vida do cristão. Não há problema nenhum, todo mundo faz, todo mundo acredita, todo mundo diz, todo mundo gosta. Então não há problema de eu como cristão também participar, de eu compartilhar, de eu ver, de eu participar ou coisas desse tipo. Então eu vou inserindo ao longo do dia, ao longo da minha vida, seja nos relacionamentos, lá na escola, lá no trabalho, lá com a vizinhança, eu vou inserindo na minha vida de cristão algumas coisas que vão esmaecendo a verdade. E acontece como aconteceu nos dias de Constantino. Então, meia verdade já está bom para ser verdade, mas não existe. Nem um jota, nem um tio deverá ser tirada da palavra de Deus. Mas então, como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço para eu estar imune a tudo isso? Uma vez que eu vivo nesse mundo, eu convivo com pessoas, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, eu estou convivendo com pessoas que partilham dessa ideia de meia-verdade, de qualquer coisa está bom, que basta eu acreditar em Deus, se eu não mato, não roubo, o resto está tudo bem, Deus me aceita a si mesmo. Não, Deus quer a minha vida na íntegra, a minha dedicação total e absoluta. Mas como eu faço então para eu estar imune a tudo isso? A palavra de Deus, a leitura, o estudo, ela traz aqui a verdade viva. Ela traz aqui, mas se eu faço uma leitura corriqueira, uma leitura aleatória, eu não consigo ver, então, algo que me proteja dessa ideia de qualquer coisa está bom. Mas se eu, como cristão, busco estudar a palavra de Deus, com oração, com contrição de alma, com jejum, para que, me colocando à disposição de ouvir a voz do Espírito Santo, tenha certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, tenha certeza que Deus vai lhe mostrar. Deus não engana os sinceros de coração. Aquele que busca a sua palavra verdadeira de todo o coração, em contrição de alma e de espírito, ele não será enganado, não será iludido pelos engodos de Satanás. E ele conseguirá ver claramente a verdade viva dentro da palavra de Deus. E além de conseguir ver a palavra viva, inteira, total, ele também terá forças, porque nessa contrição de alma, nessa jornada de oração, de se colocar à disposição do Espírito Santo, então recebe forças do alto para conseguir rejeitar os engodos de Satanás, para conseguir ter foco, força e fé na real palavra e não deixar que coisas
corriqueiras invadam a vida familiar, a vida pessoal, a ponto de eu achar que assim está tudo bem. Deus quer a minha dedicação total. Deus tem a informação. Basta buscarmos. Deus não nos deixa no escuro, não nos deixa alheios ao conhecimento verdadeiro. Portanto, é só ir à fonte e beber da água pura, da corrente que flui e que salta, que invade o ser e que brota em frutos e que salta para a vida eterna. Essa é a palavra viva que Deus nos chama a atenção nesse dia especial, o 5º dia da nossa jornada dos 10 dias de oração. Então, queridos, não se deixe enganar. Estudo, dedicação, instrução divina é a palavra certa. Instrução divina está à disposição. Está aqui. Não se deixe enganar pelas teorias de homens, teorias humanas, teorias que vêm desfocando a vida familiar, o comportamento, os relacionamentos. Eles estão invadindo a nossa vida de cristãos. Mas aqui está a receita na palavra de Deus, viva, verdadeira, para sempre. Que Deus nos dê força e nos ajude. Nós precisamos orar por isso, nós precisamos focar nessa realidade. E por falar em orar, nós estamos focados em orarmos todo dia por motivos especiais. Nós precisamos cuidar daquelas 5 pessoas que nós escolhemos ao longo da semana, mandar uma mensagenzinha para elas. Isso é uma ação missionária. O cristão ele não pode só receber informação e ficar para si, ele precisa compartilhar. E que tal hoje compartilhar com as 5 pessoas que você escolheu, mandar uma mensagem de acordo com a realidade de cada uma, para que ele se sinta importante diante de Deus, que você está orando por elas. E esse é o motivo de oração hoje, orar pelos 5 amigos, mas também queremos nesse dia especial orar pelos líderes da igreja, essas pessoas que estão responsáveis por levar o rebanho às fontes de água viva. São pessoas que também sofrem tentações, problemas, angústias, medos. Então vamos orar por eles, pelos líderes da igreja, pelos pastores, pelos administradores, para que conduzam-nos como ovelhas, como rebanho, a fontes de água viva. E vamos orar também pelos cristãos, pelos novos conversos, por aqueles também conversos e convertidos à missão, que estão dispostos a comunicar o Evangelho através do testemunho e da pregação. Então convido a todos para que nesse momento fechemos os olhos e nos dirijamos ao Deus de toda a terra. Pai querido, te louvamos, Senhor, pelas misericórdias, pelas bênçãos, pelo teu amor, pela presença do Espírito Santo em nossa vida e por estarmos desejosos de trabalharmos e de vivermos a vida cristã, trabalhando e mostrando ao mundo como vale a pena te servir, meu Deus. Portanto, oramos nesse momento, Pai, pelos líderes da igreja, pelos pastores e administradores. Esteja com esses homens e mulheres, Senhor, conduzindo, cuidando deles para que cuide de todos nós como teus filhos, como rebanho que vai em direção às águas, e muitas vezes as águas que estão disponíveis são águas caudalosas, turbulentas, mas a liderança da igreja, os pastores, poderão nos conduzir a águas calmas e tranquilas. Abençoe estes homens e mulheres, meu Deus. Abençoe a todos os teus filhos conversos e convertidos, decididos a beberem dessa palavra viva para comunicar a salvação a todos os que lhes acercam. Dá-nos a tua paz e a tua direção, em nome de Jesus, o seu Filho. Amém. Um abraço a todos, que Deus vos abençoe.